Gostaria de dar minha boa noite aos amados irmãos da Igreja Batista Regular Monte Sinai e todas as nossas igrejas co-irmãs. Devemos louvar a Deus por mais um domingo de vida que temos, por mais uma oportunidade que temos de poder estar falando do amor de Deus nesta noite. Levando esta mensagem de fortalecimento, de exaltação para a Igreja do Senhor. Que venha fortalecer nossos corações, nos alegrar a alma nesses momentos de tristeza, momentos difíceis, momento de separação, em que estamos mais de mês, caminhando para 2 meses já, longe de estarmos reunidos no templo. A minha alegria é saber que o Senhor tem uma promessa fiel para cada um de nós. Mas uma das grandes tristezas é a distância, é a quebra que houve no louvor, na alegria de nós estarmos na roda da casa de Deus, porque para mim a maior alegria é poder os finais de semana, durante a semana, os dias que possamos estar, Deus nos dá para estarmos unidos, estejamos unidos, orando, louvando, na oração, nos cafés, quando nos reunimos na casa de um, de outro para visitar, quando estamos juntando as panelas no domingo, quando estamos na programação da EBD, quando estamos no culto à noite, nos louvor, escutando o sax do Grazi, a Sara tocando, os irmãos louvando, o grupo de louvor, abraçar nossos amados irmãos e irmãs. Isso é a maior alegria que nós podemos ter. Não há alegria maior do que estar em comunhão na casa do Senhor. Nós estamos há 2 meses, quase 2 meses já longe da casa do Senhor, no sentido de união, no templo da igreja. Temos nos reunido nos nossos lares, temos lido, temos orado, temos buscado uns aos outros, temos falado por telefone, através de mensagem, mas não é a mesma coisa. Essa separação, ela tem nos causado tristeza. E também não podemos esquecer que alguns dos nossos amados irmãos têm ido ao encontro do Senhor. Estão vivendo essa situação atípica para a nossa época, que tem nos levado a pensar cada dia mais e mais nas nossas ações. O que nós temos feito, Deus mostrando que Ele é Deus, provando ao mundo que Ele é o Senhor, mudando a história da humanidade com a situação que nós estamos vivendo. Mas por tudo isso que nós temos passado, nós temos motivo para sermos gratos. Gratos a Deus. E nessa noite nós vamos falar no Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: nesta noite, Salmo de Davi: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, nestes, pois, uma tenda para o sol, que é o qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furtar ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles há demonstrado o teu servo, e em os guarda a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, libertador meu. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Davi mostrando a excelência da criação, suas leis, assim como a palavra de Deus, ela é perfeita, perfeitamente para nos capacitar em todos os momentos difíceis que possamos passar em nossas vidas. Temos motivos de estarmos gratos sempre a Deus. Por que somos gratos a Deus? Pela excelência da criação. Do versículo 1 ao versículo 6, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser gratos a Deus pela excelência da criação. Deus nos deu a oportunidade de virmos a esta terra,
nos deu a oportunidade de crescermos, de termos famílias, termos namorada, noiva, esposa, construir uma vida, deixar um legado que glorifica o nome de Deus, ensinar nossos filhos o temor, o amor e a fé a Deus. Essa é o princípio, a excelência da criação. Quantos muitos não têm oportunidade de nascer, são abortados, morrem no parto, morrem novos, Deus nos deu a oportunidade de vivermos uma vida que vivemos. A grande maioria de nós, 50, 60, 70, 80 anos de vida, construímos famílias, filhos e filhas, netos, bisnetos. Temos motivos para louvar a Deus pela excelência da criação. Porque nos deu a oportunidade de podermos conhecer, viver aqui nesta terra. A oportunidade de poder ver a glória de Deus, ver a criação de Deus, ver a obra de Deus nossos anos, esses anos todos que vivemos. Podemos ver Deus operando cada dia em nossas vidas. Somos gratos a Deus por sua própria existência. Em João 1:3, a palavra de Deus diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Somos gratos a Deus pela própria existência de Deus. Porque pelo fato de Deus existir, nós também existimos. E nós tivemos a oportunidade de vir a este mundo. Tivemos a oportunidade de ter famílias, de ter amigos, filhos e filhas, de trabalharmos, de vermos coisas que vivemos, seguimos a história da humanidade. Estamos vivendo a Deus mostrando o quanto Ele é Deus e o quanto Ele é soberano sobre todas as vidas. Mesmo diante da dor, do sofrimento, devemos nos alegrar com a palavra de Deus. Devemos nos confortar com as promessas de Deus. Somos gratos a Deus porque através dele e da sua obra da criação passamos a existir e fazer parte da própria existência. Gênesis 1, 26 e 27 também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem. E mulher os criou. Então somos gratos a Deus, porque através dele e da sua obra, da criação, passamos a existir e fazer parte da própria existência, como eu falei. Somos gratos a Deus pela excelência da palavra de Deus. Somos gratos a Deus porque Ele nos elegeu para a vida eterna. Então termos motivos, muitos motivos para nesta noite, para neste domingo, estarmos no conforto de nossos lares e louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito. Pela criação, pela própria existência do próprio Senhor. Somos gratos a Deus porque Ele nos elegeu para a vida eterna. Em 1 Pedro 1:2, a palavra de Deus diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então temos muitos motivos, apesar da dor, do sofrimento, da distância, apesar da angústia, das semanas que têm sido difíceis para nós, longe dos outros, dos domingos fora da casa de Deus. Isso tem nos abatido, nos entristecido a alma, mas nós devemos glorificar a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Ele permitiu que fosse dessa forma. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle pleno de todas as coisas. Isso vai nos servir para nos amadurecer. A palavra de Deus diz, Paulo nos instrui que as coisas boas devemos reter e as coisas ruins devemos deitar fora. E vamos tirar muitas coisas boas desses momentos difíceis, desses momentos de temor que temos passado, desse momento de angústia. Porque a única certeza que temos é a nossa salvação. A única certeza que temos é a excelência de estarmos com o Senhor na eternidade. Mas com relação à nossa vida, que o curso da vida na terra, o que vai acontecer daqui a um dia, daqui a 3 dias, com relação a esse vírus, com relação à mortandade que está acontecendo, nós não temos a menor noção do que vai acontecer. O que nós vemos são as autoridades dizendo que está estagnado, que está em colapso. E nós vemos pessoas adoecendo, pessoas piorando, vemos as pessoas na humanidade, mesmo diante dos avisos, das informações, nós vemos a soberba, a prepotência dos homens, a forma como eles estão se portando na sociedade, bebendo, saindo para as ruas, conversando, brincando, se divertindo e não levando dando devido respeito às informações das autoridades. E Deus tem agido nesses dias.
Somos gratos a Deus porque Ele nos enviou Cristo para quebrar e nos libertar das algemas que nos prendiam junto ao reino das trevas. Não vivemos mais debaixo da condenação eterna. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo pagou o preço na cruz por mim e por você. Hoje nós temos uma eternidade com o Senhor. Se partirmos por esse vírus, ou o que for, estaremos com o Senhor na eternidade, aguardando nossos irmãos ao dia do arrebatamento, onde todos estaremos reunidos à roda da mesa do Senhor. E teremos uma eternidade com Deus. João 3,16 diz, Deus provando o seu amor por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos gratos a Deus porque Ele nos deu a sua palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática. Ele não simplesmente nos deu a certeza do seu amor, as suas palavras, mas Ele nos deu escrita, a sua palavra, para nos servir de conforto, para nos servir de aio, para nos servir de exortação, de fortalecimento diante das adversidades que nós estamos passando nesses dias. Nesses mais de 6.000 anos, quantos irmãos nossos não passaram na época de Nero, as perseguições, as angústias, vendo os irmãos sendo esquartejados, vendo os irmãos sendo queimados vivos, jogados aos leões. Imagine que dias duros, quanto sofrimento nesses dias. No decorrer da história, holocaustos dos judeus, Segunda Guerra Mundial, tantas coisas aconteceram. Não é diferente conosco, estamos passando também da mesma forma, um momento que nunca nós passamos. Tivemos liberdade para sair, para pregar, para evangelizar, para mudar nossas vidas, para muitas coisas. E muitas vezes deixamos de levar a sério, não levamos em conta esse preceito fundamental da nossa graça e gratidão a Deus. E agora, num momento tão difícil que estamos passando, isso tem nos levado a pensar de que forma temos nos colocado diante de Deus na nossa caminhada espiritual. Somos gratos a Deus porque Ele nos deu a sua palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Em Hebreus 4,12 a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos mostra que ela é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Ela nos mostra se de fato o que nós pensamos e aquilo que nós tomamos como decisão no nosso coração está debaixo do agrado e da direção da palavra de Deus. Então ela é apta para tratar em todos os aspectos da nossa vida, da nossa parte de saúde, psicológica, espiritual. A palavra de Deus é apta para tudo isso. E também é apta para nos instruir neste momento difícil, onde ela nos diz que nós devemos ser gratos a Deus, porque nós estamos presos a este mundo, nós estamos presos à promessa dessa vida. Muitas vezes nós nos agarramos a essa vida. E a promessa de Deus para nós não é para essa vida. A promessa de Deus para nós é uma eternidade. Ele diz que nós somos peregrinos nessa terra e que a nossa pátria é nos céus. Os dias são difíceis, não é fácil para nós entender essas coisas. Não é fácil para nós suplantar isso diante das dores que nós estamos passando e do que nós estamos vivenciando no mundo. Mas nós devemos não perder a nossa fé, abalar a nossa fé em Deus. E devemos confiar piamente num Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma eternidade com o Senhor. Essa palavra deve confortar o seu coração nesses dias difíceis. Essa palavra que deve fortalecer a você a marchar firme cada dia, a confiar, a orar, a jejuar, a ler a palavra e a buscar a Deus. Interceder pelos seus filhos, seus esposos e esposas, pelo seu lar. Interceder pelos seus negócios, pelos irmãos da igreja, pelo povo do Amazonas, do Brasil, do mundo, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, que está passando por uma situação difícil. O país vai sofrer com essa situação que nós estamos vivenciando em Brasília. Então devemos clamar a Deus, para que Deus use do seu amor e da sua graça, para que possa quebrantar o coração dos homens, porque não é o momento de se dividir, é o momento de se juntar. Porque a palavra de Deus diz que o reino dividido não pode subsistir. E não é hora do Brasil se dividir. Porque o Brasil não vai subsistir diante do grande desafio que está diante da sociedade e da nação brasileira. Então nós devemos orar pelo nosso presidente, orar pelos ministros, pelo Supremo Tribunal Federal, deputados e vereadores. Devemos orar pelos senadores, para que eles tomem uma decisão correta. Porque o povo já está sofrendo. E uma decisão errada vai levar o povo a sofrer mais ainda. Então devemos agradecer a Deus, porque nós temos a direção de Deus, e pelo menos temos um presidente que tem citado o nome do Senhor. Aqui e ali ele cita João 8,32, ele cita outros versículos da palavra de Deus. Ele não é leigo, pode não ser convertido, mas não é leigo. Ele conhece a palavra de Deus.
Somos gratos a Deus porque Ele nos enviou o seu Espírito Santo, o qual nos constrange a fazer a sua obra e vivermos em santidade. Em Atos 1 e 2, a palavra de Deus diz: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebemos poder a sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, e sermos revestidos pela palavra de Deus, e uma vez a fé, o amor, a certeza num Deus que não pode negar a si mesmo. Isso tem que ser o que nos move, isso tem que ser o ar que respiramos, isso tem que ser o que nos alegra, isso tem que ser o que nos fortalece diante dos desafios. Pode ter um Golias diante de nós, mas nós cremos no Deus que nós servimos. Davi não olhou para as circunstâncias, Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi não olhou para o tamanho do problema, Davi não olhou para a covardia do povo de Israel, não olhou por medo, por temor, diante daquele homem que blasfemava contra Deus, mas ele botou exclusivamente seu olhar no trono de Deus e disse: em nome do Deus vivo, eu te matarei. E se cumpriu ali, Deus movendo a boca daquele homem para que o nome de Deus fosse glorificado naquele dia com a morte daquele gigante. E essa morte desse gigante que está aí fora já está decretada. É só uma questão de tempo. É só nós clamarmos a Deus, é nós dobrarmos os joelhos como igreja e clamarmos ao Senhor por misericórdia sobre a humanidade, e que Deus nos dê a oportunidade novamente de estarmos como igreja reunidos diante de Deus. Devemos ter fé, devemos crer nesse Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. Somos gratos a Deus porque Ele nos colocou na sua igreja para a pregação e propagação do seu evangelho quando nos converteu. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que nós servimos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, características exclusivas da igreja. Servimos a um Deus Todo-Poderoso que nos ama com afinco. Ele diz que maravilhoso aos olhos do Senhor é a partida do servo dele. Devemos confiar no Deus que nós servimos. Simplesmente descansar nossos corações. Fazer nossas proteções, nos guardar. Cumprir as instruções dos médicos, das autoridades. E dobrar o nosso joelho e louvar a Deus, e clamar a Deus, e orar a Deus por nossos familiares, pelo Amazonas, pelo Brasil, pelo mundo. E mais o Deus fará. Creia na palavra de Deus. Temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Pela excelência da criação. É um dos motivos maravilhosos. Porque Deus nos ama. Porque Deus intercede por nós. Porque Deus nos vela. Porque Deus nos guarda. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite, meu irmão. Para você que está aí na sua casa. Que Deus possa lhe dar uma semana de grande firmeza e vitórias. Não se abale diante do gigante. Ele não é maior que nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.